Bom, meus amigos, estamos aqui com mais um episódio aqui do podcast, sem Brabrabrá, e hoje com um convidado muito especial. Eu tô até meio constrangido, porque eu sou um cara que nesse mundo aqui do podcast, eu tô começando a minha vida aqui agora. Entrevistar esse cara, eu não sei o que eu vou fazer não. Eu falei, me ajuda aí. Conversar. Eu tô aqui assim, como é que eu faço aqui pra poder bater esse papo aqui, porque é o Papa hoje do podcast do Brasil. Vou começar a dar o sinal aí pra vocês, antes de falar o nome dele. Mas o podcast hoje não é um, são vários podcasts do Brasil todo. É os caras que revolucionaram a comunicação. E eu tenho a honra de receber aqui meu amigo André. Olha, o nome dele é difícil, hein? Gaiac, né? Geiger. Meu amigo, ele é CEO do Flow, né? É isso. É o cara hoje que comanda esse meio de comunicação, e a gente vai aqui aprender muito com ele, né? E ele também faz né? Critique. E aí vai, né, André? Aí tem várias verticais, enfim, prazer. Me fala aí um pouquinho, André, prazer dessa... audiência. Começando, né, primeiro contando como que eu cheguei aqui nesse lugar, né? Porque acho que é um pouco... As pessoas também que me conhecem falam assim, cara, você muda a sua vida, assim, água pro vinho, dia pra noite. Eu acho que eu tenho, de fato, um senso de zona de conforto muito... Eu me sinto bem com estar fora da zona de conforto. Sempre fui essa pessoa. Você já era executivo? Já, eu fui executivo de mercado, né? Sempre financeiro. Então, passei 10 anos na P&G. Depois, passando por diferentes áreas. Então, finanças para vendas, finanças para marketing, finanças para logística. Fui passando alguns cargos ali diferentes. Foi uma escola para você, com certeza. Foi uma escola gigantesca. Pô, P&G, assim, eu sou eternamente fã. Porque além do quanto a empresa investe nos profissionais, ela investe muito nos profissionais jovens. Então, eu lembro que assim, eu tinha 25 anos, eu já tinha uma liderança absurdo. Mas isso também vem de você? Vem. Mas quando eu comparo o grau de educação que eu tive dentro também da empresa, assim, eu falo que se eu pudesse voltar e pagar para trabalhar no começo, nos primeiros anos, eu voltaria. Você estudou fora, alguma coisa, não? Não. Porque essas empresas realmente olham muito isso, né? Olha, mas eu sempre tive pensei em estudar fora, depois pensei, quando me formei, a ficar fora um tempo. Mas a minha vida sempre foi me jogando sempre esses desafios, né? E eu sempre fui meio que sem pensar muito no aonde eu vou chegar daqui a 20 anos. Eu sempre pensava assim, no próximo passo, na próxima etapa. Porque é óbvio, se você está se construindo, né? Você sempre tem uma escolha na próxima etapa. Então, fiz, acho que um ciclo completo quase no corporativo. Aí ficou 10 anos da P&G, depois você foi pra onde? Mais 5 na L'Oréal, no Rio. Aí lá eu fiz finanças para controles internos. Então, primeiro, estruturar o time de controles internos no Brasil. Depois, finanças para comercial. E depois, head de financeiro de divisão. Depois de 5 anos quase, aí minha última passagem antes desse mundo criativo, vamos dizer assim, foi na Uber. Então, fui CFO da Uber durante 1 ano. Aí também deve ter sido a escola também, né? Foi e não foi. Assim, acho que foi porque eu, de novo, respeito super a companhia. Acho que a Uber, ela tá estruturada de uma maneira muito simples, bem big tech, bem americanizada. As estruturas ou como ela funciona tá muito bem desenhadinha no sistema e são poucas pessoas que gerem as informações. É quase como se a gente tivesse aqui, eu e você, a gente tem alguns relatórios, a gente vai tomando decisões, quase como um joguinho. Sei. E isso pra mim, que sou esse cara que criativo, não gosta de ficar na zona de conforto, a Uber me deu um conforto muito grande que eu talvez não estava pronto pra ter ali, não foi uma passagem boa. Mas, de novo, acho que eu não viro isso contra a companhia. Acho que era uma questão muito mais você queria coisa mais desafiadora. Do meu tempo, né, do tempo que eu estava passando, do que da própria empresa. E aí eu saio da Uber... cai nesse mundo? Em dezembro, fiquei 4 meses... Quanto tempo você tá nesse mundo? 2 anos e... Eu entrei em março 21. Então, o estúdio, o podcast da Flow tem quanto tempo mesmo? O Flow faz 5 anos agora, então eu entrei na metade do caminho. Então, quando ele fizer 5, eu tenho 2,5. Então, eu entrei na metade do caminho. Apesar que para podcast 5 anos é bastante tempo, né? É quase capaz de ter sido os primeiros, né? Foi o primeiro. Aqui no Brasil foi um dos primeiros, né? Então, assim, não tem como tirar mérito de quem veio antes. Então, tem o Jovem Nerd, tem outros podcasts que já faziam
esse conteúdo, né? Então, que muitas pessoas confundiram no começo do Flow, que era o tal do MesaCast. Começaram a dar um outro nome, né, pro negócio. E hoje até esse nome já se diluiu, porque tem tanto podcast, que era o que a gente esperava mesmo, tá? Se a gente pegar 2 anos e meio atrás, sempre falavam assim, mas será que tem espaço para podcast ainda? Será que tem espaço? E cada vez nasce outro podcast e as pessoas vão vendo que tem espaço. O grande ponto é para que serve o seu podcast? É sempre essa pergunta, né? E eu nem sabia disso. Quando eu cheguei, assim, eu tinha uma visão corporativa, então empresarial quase, de saber como funcionavam, saber a questão de risco. Você chegou nele? Então, eu tava no sabático, né? Parei da Uber no meio da pandemia, então saí em dezembro. A minha ideia era ficar 1 ano parado. Tava avaliando algumas empresas, fazendo processo seletivo para entender um pouco o mercado, mas a minha ideia era de estudar, era ver estudar um pouco a economia criativa. Eu já acompanho a Twitch, que muita gente nem conhece ainda, que é hoje muito focado em esportes, em games. Eu acompanho a Twitch desde 2016, acompanho o YouTube desde 2010, 2011. Eu tenho um canal criado lá, que eu nunca postei um vídeo, criado em 2009. Olha pra você ver. Então, assim, já tinha esse olhar sempre. Já tinha essa visão desse negócio também. Só que aí eu não... sempre fui focando na minha carreira, que era o que tinha mais potencial de dar certo. Né? O executivo. É aquilo, você tem que pensar também nisso. E aí eu tava nesse sabático, tava discutindo o que eu ia fazer, pensando em ideias, tentando fazer um ambiente criativo, pensando em alguma empresa que fosse fosse atuar no nível de fãs. Então foi a época que começou a estourar a questão de NFTs, o Big Brother estava muito forte, foi o Big Brother da Juliette. Então a questão de fãs e de serviços para fãs, ela estava no auge do negócio. Eu estava começando a estruturar alguma coisa, até que o Mário, que é o meu sócio lá no Critique, que você conheceu, conversou. Gente boa demais, né? Ele me liga e fala assim, cara, quero fazer um podcast. Eu tava no Rio, vindo do Rio para São Paulo, no carro. Então surgiu com o podcast, você fazia pra você ver. Quero fazer um podcast assim. Aí eu falei assim, cara, não tô fazendo nada, eu tô voltando agora na estrada, tô indo pra sua casa. Aí foi pra casa dele, a gente começou a conversar, tal, bolar, a gente falou assim, cara, a gente vem do mundo corporativo, ele era executivo do Facebook. A gente falou assim, cara, não vamos começar do zero, né? Vamos falar com quem já entende, começar a fazer e tal. E foi aí que ele mandou mensagem lá pro Igor do Flow. O Igor, por sorte, também olhou no LinkedIn dele. Acho que muitos fãs mandavam mensagem no Instagram, etc., mas ninguém mandava no LinkedIn. O Mário mandou no LinkedIn. E aí o Igor viu a mensagem e falou assim, vem aqui conversar. A gente foi lá conhecer o Flow. Eles estavam com 2 anos já, mas ainda eram 2 podcasts, né? Tinha o Flow, tinha o A Deriva e tinha o Vênus. E tinha o Podpah, que tinha acabado de sair ali da estrutura do Flow. Esse era o começo, eram 13 pessoas e tinha uma casinha assim que eles ficavam juntos, mas nem era uma casa super pensada para podcast. Tinha um estúdio lá em cima e o resto era uma casa mesmo para jogar videogame. O pessoal ficava junto, tinha ideias junto. Ambiente criativo, né? Muito menos empresa, muito mais criação. E aí, nesse momento, como eu tava no sabático, acho que foi também o lado bom, porque naquele ponto... Vou marcar aqui. Naquele ponto eles faturavam R$200 mil por mês. Então, pensa que com a minha carreira executiva eu não poderia nem cobrar salário, porque se eu cobrasse salário, eles não iam ver o valor, porque eles nunca viram isso. 2, claramente seria um entrave logo no começo. Porque, não tem como te pagar R$50 mil, 25%, você tá louco? Eu ganho muito menos que isso, ele ganha muito menos que isso. E aí, no começo, inclusive, eu comecei sem salário. Eu falei assim, cara, eu tô no sabático. Vocês não... A gente nem sabe onde isso vai. Vocês têm e-mail? Tinha um e-mail de contato só. Não tinha empresa, no direito, não tinha nada, assim, recebia através de AdSense. Falei, cara, então eu vou começar a trabalhar com vocês, depois a gente vê, depois a gente vai vendo. Pra eles foi muito importante, porque eles com a cabeça muito criativa precisavam dessa organização, né? Porque aí se não tem esse processo de organização também, não constrói as coisas, não constrói valor, Você né? não escala, né? Você não consegue... Você não consegue... Você se mantém cometendo os mesmos erros. Isso. E esse é o principal ponto. Sabe muito bem também. Empresa é você pegar qualquer coisa que você goste, que te dá prazer fazer, e eliminando erros pequenos. 1 a 1. Você vai eliminando 1 a 1 erros, você está sempre mais forte. Exato. Óbvio que o mercado também é muito volátil. Então, até como explodiu o podcast,
muitas coisas surgiram, então o nosso faturamento... E sua visão é mais financeira? Não. Ela é mais de Criação. ecossistema. Ecossistema. Então isso que foi muito importante também, porque se eu fosse só financeiro também não teria. Não teria. Aí eu ia estar lá fechando números, contas, entendeu? Do período que você entrou lá no Flow, que o negócio explodiu, demorou o quê? 6 meses? Quando eu entrei... Foi na pandemia? Quando eu entrei, eu considero que ele já tava bem em alta. Não, assim. tava em alta, mas depois teve um momento que explodiu, assim, foi na pandemia. Foi quando eu chego, né, foi na pós-pandemia, eles já tinham, vamos dizer assim, explodido em audiência, então já tava com audiências muito boas. Foi pós-Gaules, inclusive eu conheci o Gaules da Twitch e fui conhecer o Flow através do Gaules também. No começo, os primeiros episódios nem eu assistia. Comecei a acompanhar, comecei a assistir. Então foi em março de 21 eu entro. De março 21, a gente tem 13 pessoas, faturamento R$200 mil. Até dezembro de 21, a gente passa para 100 pessoas e faturamento de R$2 milhões. Então foi em 8 meses, explodiu. 8 meses. E aí depois que explodiu, como sempre, todo negócio, começa a surgir os problemas. Exatamente. Aí foi nesse período que você estava lá dentro. Foi muito difícil, porque assim, a gente... até o mês Conta um pouco essa história, porque é importante você ser empresário. Aqui que eu falo que é sempre blá, e inclusive eu acho bacana que o outro podcast aqui, é o Tique, né? Eles falam que as empresas não falam, mostram, né? O que as empresas não mostram, não falam, né? E ele toca toda essa parada toda aí de tudo. Né? Pra você ter noção, gente, só pra vocês terem saber números, hoje são 21 podcasts. Pelo menos. 21 podcasts que eles tocam hoje no ecossistema. Eu fiquei impressionado, eu tava fazendo um papo com o negócio na minha sala. Mas tem podcast de esporte, de game, de negócio, de SA, de música. Então, olha o que virou o negócio, gente. Pra vocês entenderem o que é que vocês pegam aqui, essa visão. Eu vou te falar a verdade, até a minha visão, antes da gente conversar, que parece que é um podcast do Flow ali e tal. Não, virou um ecossistema de negócio, de comunicação. Ou seja, pelo que eu entendi que agora é a nova comunicação moderna do mundo atual. Assim, não é mais o Jornal da Globo, o Jornal Nacional que o povo tá querendo ver. É esse ecossistema que vocês estão montando. E aí vocês nicharam o negócio, né? Eles nicharam. Tipo assim, game, você fala com comunidade de game, você fala com comunidade de empresário, fala com comunidade de esporte. Cara, eu fiquei impressionado. São 21 hoje podcast. Fora outras unidades de negócio, né? Então, que assim, agência. E, de novo, muito vem da crise. O tal do 100 blá blá blá. Então, acho que tem coisas que acontecem pelo bem e coisas que acontecem pelo mal, mas assim, se você sabe pra onde você tá indo, né, as coisas elas se encaixam. Então, qual que foi o grande problema que a gente teve? A gente cresceu de 13 pessoas para 100, se estruturando, então não era uma questão, você tem problema com pessoas? Não. A gente cresceu o faturamento de R$200 mil ali para quase 2 milhões. Então você tem um problema com dinheiro? Também não. No mês de janeiro de 22, a gente fechou R$16 milhões de patrocínio pro ano. Então a gente já começou o ano quase batendo a meta do ano. Ou seja, isso seria um ano de construção, consolidar. De pôr processo. Janeiro de 2022, ou seja, você tava no auge em dezembro aqui, janeiro de 2022, que você fechou um puta contrato. Fevereiro, dia 7 de fevereiro, veio um cancelamento. Putz. E aí o cancelamento ele atingiu todas as esferas que você imaginar. Porque pessoal. Tem muita gente que fala assim, mas é justo, é injusto. Eles não sabem o que estão falando. Eles falam de uma parte que eles enxergam. Tem uma parte que eles não enxergam. Então, assim, primeiro o patrocinador caiu patrocínios, tudo bem, imagem, etc. Segundo, caiu monetização. Que aí eu já não sei se é tão justo. Por quê? A monetização é um programa que uma propaganda que vai ser exibida antes da pessoa ver meu canal. Que não tem associação com o meu seu canal, mas é só pela minha visibilidade e audiência que eu trago para a plataforma. Então essa era meio complexa você tirar. E na época, o pessoal lembrar, o que foi mesmo que deu essa confusão toda? Por causa de uma bobagem, de uma fala? O Monark, ele foi defender a liberdade de expressão, usou um exemplo muito fora do padrão, assim, mas óbvio, ele estava se sentindo confortável, porque ele estava dentro de uma conversa com 2 deputados, né? Então,
Ele achou que, assim... E óbvio, um programa de 5 horas... Puta, você fala um monte de besteira às vezes. Não, e você também tem contexto do que você tá falando, né? Tem um contexto, tem um e às vezes também contexto. pode Olha, ficar por uma eu besteira. acho isso errado, eu acho isso odioso, etc, etc. Você dá o contexto. É. Quando vai pra internet e pega só o cortinho, tirou até a parte do eu acho isso odioso, eu acho isso errado. Deu exemplo, cortou o exemplo, e esse exemplo foi até o Jornal Nacional. É o que acontece com as empresas que estão bombas, eles têm que arrumar algum jeito de... Tem. Afinal de contas, eles estão invadindo uma área aí de muito séria, né? Exato. Uma área de comunicação tradicional, né? Os caras não... Teve perseguição, então teve jornalistas ligando para todos os convidados, perguntando se ia tirar ou não do ar. Pra você ter ideia, Mas Deus é justo, meu meio de pagamento cancelou do serviço. A gente tinha uma plataforma dentro do grupo, que não era nem do Flow. Sei. E o meio de pagamento falou assim, a gente não vai mais oferecer serviço Meio de pagamento, gente, é o cara onde passa o cartão, o cara vai pagar, tipo você, a GetNet, uma Visa. Isso, vou tirar a maquininha de você. Vou tirar a maquininha de vocês, porque isso aqui vai estragar a imagem do meu negócio. Eu vou te contar. É esse nível. Ao nível que chegou. Mas isso também, né, André, mostra também o nível de sucesso que vocês tinham e têm, porque para poder dar uma repercussão, eu falo porque eu sei que você sabe que eu vivi nos últimos anos, só vão fazer essa confusão com quem tem cachorro morto, ninguém vai estar, porque realmente tem relevância. É porque, então, eu acho que nem vocês tinham noção dessa relevância, tinha? Ou tinha já? A gente já tinha, porque a gente sabia, né, que a gente incomodava... Você não assustou, não? Não, a gente assustou, pô. Eu falo assim, mas não sabia que era tão importante, não. Não, o que a gente assustou, na verdade, foi com o impacto de... Não é que as pessoas, elas discordam da gente, ou... Porque, assim, o Flow, na verdade, assim, o Flow, ele é quase uma Suíça ali. A gente não tem um ponto de vista nosso próprio. O que a gente incentiva é o diálogo, é trazer pessoas diferentes e conversarem. Só que num Brasil que é tão polarizado, o que acontece em geral de uma semana para outra, o Flow é de esquerda, de repente o Flow é de direita, de repente o Flow é pró-drogas, sendo que o Igor, por exemplo, não faz consumo de nada, mas ele fala assim, cara, as pessoas têm que ter liberdade de fazer isso. Então, são várias pautas que independem do que a gente pensa para si próprio. É muito mais a discussão da sociedade. E aí fica, tipo, as pessoas se jogando para um lado, para o outro, etc. Fazendo de você, na verdade, um palco da guerra deles. Né? É isso aí. Então, mas eu acho que assim, também foi... Foi uma puta experiência também, Foi uma né? experiência boa. E isso aí fez com que vocês também criassem um novo modelo de negócio. A cultura, acho. A cultura entrou aí. Porque a gente se viu numa situação que a gente, como era muito pouco tempo pra você levantar a caixa, né? Que é pra empresa, a gente tinha um caixa Sem ali funcionário de 2 meses, a gente tinha ali. A gente não tinha captado nunca, né? Então, a gente não tem um produto próprio que a gente vende ou vendia. Então, assim, era um momento bem complexo. Assim. E nesse momento que houve, como que vocês fizeram para administrar essa loucura? Eu não lembro na época. Vocês pararam, vocês continuaram? Não, continuou, o dia seguinte teve. Normal. Normal não. Né? Normal que eu disse, enfrentou e não parou, não. Enfrentamos. A gente eles queriam mesmo destruir, né? Botar pá de calmo, né? A gente dividiu a equação, eu acho, porque a primeira coisa que a gente estava preocupado eram pessoas. Sim. Por quê? E aí você vai entender também muito bem. A primeira decisão que a gente tinha naquele momento, no dia zero ali, infelizmente, porque como o nosso receita caiu de 2 milhões para 37 mil reais, a primeira preocupação é pessoas. Muito fácil. Então, um time de 100 pessoas ali agora que se juntaram. Muitos familiares, porque você sabe quando no começo, quando você começa... Isso é para muito distribuidor, dono de empresa, sabe? No começo, não é contratar o talento, não sei onde. Cara, é ter um primo ali que faz bem a parte de operações. Traz ele, é isso que a gente vai fazendo. Então, muita família ali, junta. E aí, a decisão primeira era... Vamos parar esse sonho dessa empresa grande, porque a gente poderia mandar 100 pessoas embora, voltar para ter 10. A gente ia passar por uma crise um pouco, por algum tempo um pouco maior, mas como a gente tem um programa só para manejar, imagina se tivesse só essa salinha aqui para manejar. Os meninos iam estar ricos e felizes. Mas aí a decisão foi, não, vamos proteger as pessoas. Então, a gente não mandou ninguém embora, fez um programa de ajuste salarial para todos.
Então, Todo mundo equilibrou. limitou a 10 mil reais. Era o maior salário do Flow, inclusive do Igor. Era 10 mil, o meu era 10 mil. E aí a gente fez uma equação que quem ganhava de 8 a 10 baixou para 8, quem ganhava de 6 a 8 baixou para 6, quem ganhava de 4 a 6 baixou para 4, quem ganhava até 3 nem mexeu no salário. Que era justo, tipo, a base tem que ficar mais estável. E com isso a gente conseguiu primeiro manter a cultura a cultura da empresa de pé e a transparência que a gente sempre pregou com as pessoas, tipo assim, gente, a gente vai tentar, vai ser difícil, sempre a gente vai manter vocês avisados, porque a realidade hoje eu não tenho dinheiro para pagar vocês daqui a 30 dias. E aí, bom, passou essa loucura, e quando que a coisa foi voltando? Demorou ou foi rapidamente já estabelecido assim? Vamos fazer, não estabelecer naquele ponto que estava, mas 6 meses já estavam equilibrados, novos. Então, demorou porque a gente encarou de frente, eu acho, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, garantimos as pessoas? Garantimos. Temos equipamentos? Tá tudo aí. Então, empresa, né? Pessoas, equipamentos. E aí vem a parte da gestão, né? Isso. Então, as pessoas a gente tinha, os equipamentos a gente tinha, e a gente falou assim, gente, nós não temos patrocínio, nós não temos receitas, mas a gente tem talentos aqui e equipamentos. O que a gente pode fazer com talentos e equipamentos? E foi aí que nasceu as primeiras empresas nativas do grupo. Então, era uma agência. E se o Flow não tá fechando patrocínio agora, por causa dessa crise, eu sei fechar patrocínio para outras pessoas. Então, você criou a agência. Aí nasce a agência. Uma pergunta que te interrompendo aqui, André. Nesta confusão, não teve um parceiro seu que foi nota 10, não? Esse foi pedra 10, esse chegou junto? Teve vários. Vou mencionar sobre eles, porque é parte dessa construção. Mas primeiro, para chegar junto, eu tinha que apresentar um plano. Certo. Porque assim, se eu falar assim, me dá aí 500 mil reais. Aí você fala, o que você vai fazer? Não, vou manter 100 pessoas, vou esperar o patrocínio voltar. Não dá. Não dá. O que a gente fez foi, cara, seguinte, então vamos ter uma agência. O que mais que a gente sabe fazer? Cara, a gente tem câmera, tem equipe, tem talentos. Vamos buscar nicho. Produção. Então, você é empresa, quer fazer um conteúdo? Eu faço pra você. Então, aí foi onde começou a nichar. Como se o seu time começasse a operar pra outras pessoas. Onde surgiu esses 21 que hoje? Na verdade, os podcasts já existiam, mas o que a gente foi fazendo são empresas você foi em volta eles. disso. Um ecossistema, né? O ecossistema dele. Porque também com isso, é aquilo que a gente fala. Se eu tenho uma agência forte, ela tem que ser uma agência forte, não uma unidade de negócios dentro aqui do meu podcast. Se ela for uma agência forte, ela pode ser, inclusive, amanhã maior do que eu. Tem agências que são maiores que o Flow. Então, eu quero que tudo que a gente cria, a gente espera que seja maior do que a gente mesmo. Então, a gente modelou isso, quais seriam nossas receitas, o que a gente faria a partir dali. Então, por exemplo, a gente ia lançar um podcast que seria o de games. Só que a gente sabe que para você modelar um programa de nicho e nicho grande, né? Então, ou seja, que a gente vai, de fato, fazer diário, colocar redator, de fato, atender a comunidade, demora um ano para você tracionar ele e chegar num ponto ótimo. Se você faz isso com qualidade, você vai gastar uns 200 mil reais mês para fazer isso. É muito investimento. Que a gente investiria, como a gente estava fazendo receitas antes, só que com essa nova realidade ia parar tudo. E aí, começaram com um plano correto, a gente começou a achar alternativas. Então, por exemplo, o Flow Games, que ia ser um programa, virou uma vertical, virou uma unidade de negócio. Qual que é a diferença de um podcast para uma unidade de negócio? O podcast, ele faz o seu programa, certo? A unidade de negócio, ela atende a comunidade. Então, por exemplo, eu vou ter o evento da BGS, que é um evento de games, de criadores, várias marcas estão presentes lá. Eu, além de ficar tranquilinho na minha casa com o Flow Games, eu vou levar o Flow Games nesse espaço, oferecer um serviço para eventos, eu vou criar um portal para fazer lançamentos de jogos. Eu começar a fazer meio que entrar para dentro do negócio mesmo. É isso. E por isso que dá certo, porque a gente coloca pessoas e líderes para tocar e expandir, não para vai mantendo isso para mim, porque mantendo é voltando, né? Não tem, manter a entropia. Então a gente sempre fala disso. Nesse primeiro momento, o próprio David Jonas que entrou então com games, o que seria
uma escalada que seria feita pelo Flow, a gente abriu para sociedades. Então, eu tinha juntado também dinheiro da minha carreira no mundo corporativo. Coloquei dinheiro para dentro também. O próprio Rico, que já tinha feito uma propaganda lá com o Flow em algum momento, falou, cara, ó, tô, 500 mil reais aí, vou usar em propaganda, mas não sei como ainda. Um dia a gente vê quando entrar, porque também se entrar agora pode ser cancelado, então... Mas, não, ó, você falou uma coisa que é importante também. Não é que as pessoas são do mal que não aproximam também, não. Porque o momento tá tão tenso que a gente tem que entender que faz parte do jogo. Não é o momento, né, de expor, né, cara? E os polos, eles... Esse é ponto. Quando você também... Como as pessoas querem fazer palhaçada, aproveita. E quando você é muito exposto também de uma maneira injusta, né? Passa um pouquinho da equação, o outro lado também olha pra isso. Também olha e fala assim, gente, olha o que estão fazendo com os meninos. Então, teve um primeiro movimento que foi logo depois de 15 dias, que foi o Monetiza Flow, que foi vários parceiros, criadores, inclusive mais próximos ou menos próximos, se posicionando, falando pro YouTube voltar a monetização do Flow, que teria sido talvez uma pena injusta demais. O próprio Monark já tinha saído um dia depois, 24 horas, ele já não tá mais no contrato. Então, por que tá penalizando quem agora? Hoje? Ele tá com o podcast dele, no Rumble, que é uma plataforma de fora, né, mas que também tá começando aqui no Brasil, ele é embaixador dessa plataforma no Brasil. Essa plataforma fora do Brasil, nos Estados Unidos, ela já é 20% da audiência do YouTube. Então, assim, ela já cresceu bastante. E ela vem com uma proposta de ser mais free speech, né? Uma liberdade de expressão um pouco mais nos moldes americanos. Então, acho que também tem essas confusões. O que é isso? O molde americano é um molde a liberdade de expressão, ela é quase que inviolável. Então, assim, a primeira emenda, né? Você, tipo, tem o direito de falar o que você pensa, etc. Todo o resto, então, até o exemplo que o Monark deu é um exemplo americano. Lá pode existir isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma liberdade de expressão que ela é muito confundida ainda, né? Em relação do... E estão piorando agora, né? Então, mas assim, eu acho que... a minha visão, honestamente, é uma visão mais otimista do tempo. Quando você tira, né, a lupa do tempo, você vê que o mundo sempre evolui em ciclos. Então, sempre que a corda apertar demais para um lado, outras frentes vão surgir. Então, de novo, pode ser que por um tempo, e o tempo é cruel para quando a gente tem uma vida só, né? Então, às vezes, passar por uma crise de um país durante 20 anos, você passou 20 anos da sua vida numa crise. Exatamente. Mas quando você olha no longo prazo, eu acho que são discussões pequenas, assim. Acho que as pessoas, de novo, voltando para a essência do Flow, a gente tem que debater, a gente tem que ter diálogo, transparência e diversidade. Sim. Agora, não pode ser uma diversidade que as pessoas querem impor. Não existe uma diversidade que também é unânime. A diversidade ela tem que ser composta de diversos fatores. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje um podcast, né, que a gente montou em um estúdio desse aqui, lá no Capão Redondo, com o Ferrez. Olha. Cadê o estúdio da Globo lá? Isso aí não é diversidade? Ah, mas eles falam contra qualquer coisa. Pô, então se a pessoa fala contra o capitalismo, vamos supor que é o caso, né, desse podcast, ele não tem direito à voz, aí eu tô cancelando pessoas. Então a gente não quer ser aquilo que outros foram pra gente. E vocês mesmos foram vítimas de muita agressão, né, cara? Muita agressão, né? Mas é porque isso, as pessoas elas estão num ambiente tóxico, que eu acho que é um ambiente... Onde vai dar isso, André? A sua visão do seu... Porque hoje você tem uma visão aqui de 20 médio prazo ou longo prazo? Ecossistema aqui, médio prazo. Onde vai dar isso? O que você acha que... Primeiro, sobre as pessoas, o que você acha? Que isso vai melhorar, isso vai piorar? Ou você acha que está começando a chegar no limite? Eu sou um cara otimista, então eu sempre acho que vai melhorar. Porque não tem muito como você esconder, né, a descentralização. Ela é um caminho sem volta, assim. Então, você tem hoje no mundo, né? Você faz descentralização de comunicação? De tudo. Olha só. Quando você pega a história da humanidade, a gente olha para o mapa hoje, né? Se a gente olhar os países, a gente acha que parou. Que daqui para frente, para toda a eternidade, aquele mapa que a gente aprendeu na escola vai ser o mapa do mundo. Cara, se eu olhar para trás, a história me prova o contrário.
Tudo que eu tive até hoje foi conflitos, pessoas entrando. O grande ponto que a gente está tendo agora é como se fosse uma segundo layer dentro do nosso mundo, né? Que é o layer da informação. Porque hoje Tá na mão de todo mundo. os países não são. Os países eles estão na geografia, mas na informação você tem classes. Então, por exemplo, vamos supor que você é criança e você gosta de desenho animado, rock and roll e gosta de carros vermelhos. Quanto tempo você demorar para encontrar pessoas na escola, no bairro, na cidade que gostassem disso? Hoje na internet, se você consegue consolidar pessoas do mundo inteiro que gostam dessas mesmas coisas. E com o tempo, essas pessoas, dependendo da cultura que elas têm, elas vão assumir a cultura da maioria daquele grupo. Vou dar um exemplo clássico. Eu tenho aqui eu gosto de ter uma comunidade do Red Bull. E a gente é uma comunidade que todo mundo que gosta da Red Bull tá lá. Essa comunidade tem 70% americano, 10% chinês e 10% brasileiro, 10% misturado. Esse grupo, se ele ficar muito junto ao longo do tempo, ele vai assumir traços americanos, porque ele tem a maioria ali. Então, tem muitas pessoas que estão inseridas numa geografia... Ele começa pelo Red Bull, mas no final ele começa a comungar com tudo. Isso, porque assim... Se ele gosta daquele político, ele vai gostar daquele político. Se ele gosta daquele filme, ele gosta daquele filme. Isso. E essas pessoas começam a botar opiniões. Exato. É isso aí. E aí você confunde, porque quando você pensa uma cultura de geografia, ela tá isolada num lugar só. Quando essa pessoa que tá aqui... Na internet, ela vive uma cultura americana, ou uma cultura uma cultura conservadora, ou uma cultura progressista, porque todos os lados existem. E aí ele sai na rua, ele encontra pessoas que estão vivendo a realidade do dia delas em uma outra bolha, que acontece esse choque. Então, por exemplo... E aí, assim, esse choque, como é que foi assim? Qual a sua visão de... Que está tendo essa discussão no país hoje de regulamentar, o que você acha a que nível vai chegar isso? Você acha que vai chegar ao ponto de, por exemplo, você ter nesse mundo, porque o bom da vida é você poder expressar, colocar o que você quer, concordar, não concordar. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Essa semana passada nós fizemos um podcast com a Luísa Helena Trajano, que, puxa vida, cara, assim, alguém falar mal de uma empresária que gera 70 mil empregos... 70 mil empregos nas costas, que enfrenta juros, enfrenta mudança de governo, enfrenta impeachment de governo. É assim. E aí eu coloquei ela um pouco pensando, não, porque ela é petista. Primeiro eu sei que não tem nada disso. Ela é uma brasileira apaixonada com o Brasil, passou por vários governos e ela quer o bem do Brasil. Mas se fosse também, eu sou amigo do Bolsonaro, eu sou amigo do Lula, eu sou amigo do Luciano Davan, sou amigo da Luísa. Espera aí, tem que respeitar se tiver que ser também ou isso ou aquilo. Cara, eu fiquei impressionado de ver as pessoas mandando mensagens. Gente, mas como é que as pessoas perdem tempo com coisas que não é... Porque assim, se ela for isso, for aquilo, ou seja... Tem que respeitar, não quer democracia, gente. Eu não entendo um negócio desse. A gente chegou num ponto... Que isso, cara? Mas como é que esse povo tá ficando doido? É que eu acho que a gente chegou num ponto que é o marketing da opinião. O que é o marketing da opinião pra mim? Pensa o seguinte, durante muito tempo, quando a gente tinha as empresas ou a informação centralizada na Globo, nos grandes jornais, as pessoas elas tinham uma informação que era dada como verdade, porque só tinha aquela também. E não podia dar opinião. Nem tinha, não. Eu nem pensava em ter opinião, não, porque só tinha um lado, assim. Você não tinha nem como escrever, falar nada. Então as pessoas, elas tinham muito a questão do consumo. Elas focavam a vida delas no consumo. Então elas queriam comprar uma casa, elas queriam comprar um quichute, elas queriam comprar coisinhas básicas do dia a dia. Hoje em dia, a gente vive um mundo em que ter coisas é cada vez mais difícil, quando a gente pega a grande parcela da população, só que a opinião ninguém pode tirar. Então as pessoas sentem que, na opinião, elas estão sendo vingadas. Para um lado ou para o outro. Então, eu posso não ter o tênis que eu queria, mas eu posso xingar as pessoas como eu gostaria. Então... Certíssimo. As pessoas, elas estão tratando a opinião agora como se fosse a conquista do tipo, não, mas eu tenho o direito de falar. A pessoa não estuda nada sobre aquilo. Ela não sabe como é uma empresa. Mas ela... Quanto que eu não ouvi, por exemplo, que a gente estava querendo pegar dinheiro, que a gente estava surfando nas costas de pessoas. Cara, assim... Quem não entende sempre tem uma opinião.
Mas a gente tem que decupar isso, também entender de onde as pessoas vêm e tentar colocar, né, em modos mais práticos, eu acho. A evolução tem 2 caminhos. Eu acredito na evolução. Eu também acredito. Que é você melhorar um pouquinho de cada vez, dialogar, ouvir o contraditório e chegar em novas conclusões. Agora, também tem não gente acredito, que quer chegar né? pela revolução. Acredita A revolução também, eu acho que é um pouco perigosa, né? A gente, o ser humano não evolui tão rápido quanto a gente evoluiu nos últimos 20 anos em informação. Por isso que tá gerando esses desconfortos, né? Agora, André, nessa desafio seu de tantos negócios, ecossistema todo que você está montando, como é que você dá aqui para os nossos ouvintes, como é que você faz para fazer a construção de marca? Quais são alguns passo a passo aí para as pessoas entenderem como é que você, na sua cabeça, porque eu vejo que você faz uma construção de marca gigante. Game agora, do esporte, do fraude. Como é que começa a montar esse pacote? Boa. Eu acho que eu fui aprendendo com o tempo e também acho que isso segue em evolução, mas toda comunidade ou toda empreitada nesse caminho, ela precisa de 3 pilares iniciais. Ah, mas dá para uma pessoa fazer as 3? Dá. Dá para um criador ser as 3 coisas. Mas depende muito de quanto ele tem de afinidade com isso. A base vai vir de uma pessoa, um criador. O segundo ponto é a operação. Então, a gestão operacional. E o terceiro ponto é a gestão. Financeiro que for. Financeira, de negócios, de pessoas, de melhoria, enfim. Essa é a base inicial que tem que existir. Gente, eu comungo 100%. Você falou engraçado que é o seguinte, você falou criador, eu primeiro, porque a riqueza surge ali. Isso. Eu tenho uma imersão que eu faço hoje, eu estou nesse novo segmento de educação, André, e eu falo assim, meu amigo, a riqueza está na criação, né? A riqueza está na criação. E criador é um cara que monta uma distribuidora. Criador é um cara que inventa um jeito de pintar a parede diferente. Vende diferente. Exato. Criador não é só o youtuber, né? Então, assim, que para a internet, né? Essa é a parte do que seria o criador. A partir daí, o que a gente tem que estruturar é como que essa pessoa vai evoluir. Então, aí o que a gente faz hoje é dar o suporte do que demoraria mais tempo para ele atingir. Então, por exemplo, talvez ele chegaria num ponto em que ele consegue ter um financeiro, um advogado e outras coisas, depois de 1 ano de gestão. Eu já ponho isso de cara para ele já começar com contratos bem feitos, não tem que passar pelas dores que a gente começou lá atrás. A segunda parte que a gente faz, então, além dessa tríade, né, que é a tríade da semente de criação, o segundo ponto eu acho que é dar a dor e o sentimento de dono para as pessoas. Então hoje em cada vertical que eu tenho, seja games, seja esportes, etc., tem uma pessoa que ela tem metas, que ela é dada a confiança para essa pessoa, ela tem metas, e a partir das metas que ela bateu meta 1, ela tem 5% da empresa, bateu meta 2, ela tem 10% da empresa, e a partir daí ela já sabe que ela tem uma meritocracia também bacana. Tem que montar, porque senão não adianta, você não segura. Isso é fundamental, vocês estão vendo. Olha que é a visão moderna de negócio desse cara. Eu falo assim, eu fico vendo aí muitos empresários ainda agarrados ali daquela forma antiga, e o mundo já mudou e não percebeu. Exato. Ele já começa um negócio, já com meritocracia, já vai pegando e a medida vai crescendo. Vou dar um exemplo assim, básico, para o pessoal entender a realidade. Isso é importante, cara. Imagina que você tem aí uma empresa de água. O mais simples do mundo, água. E aí você vai montar uma distribuidora de água. Você monta uma distribuidora de água na cidade que você mora, porque é a sua inicial. E aí você quer fazer isso dar certo, você tomou todo o cuidado, o carinho, aprendeu um monte de coisas, teve a criação, teve tudo foi bem no começo. Agora você tem uma alternativa. Ou você vai passo a passo construindo isso, ou vamos supor que você tem um distribuidor por estado, 27 estados brasileiros, e que você vai contratar uma pessoa lá, só que com a cenourinha do tipo assim, eu vou te dar todo o suporte. Se você atingir o break-even, quando você lançar esse negócio, você tem um percentual. Se você atingir uma reserva de emergência financeira, porque vai passar por momentos ruins, a gente sabe, ainda mais pra gente na internet é mais complexo ainda do que vender água, você tem que ter tempo para respirar, para não passar pelo que a gente passou de ficar correndo atrás, etc.
Criar o seu travesseiro. Fez isso, você vai ter 27 distribuidores com 10% de um negócio, ou mais por cento de um negócio, depende da configuração de quanto a pessoa investe, quanto ela não investe. Gente, mas isso E aprendendo muito mais dores de como você gerencia isso. Então, acho que esse tá é o... falando de importância, André. Puxa, então eu tô te interrompendo aqui, porque, cara, é de uma relevância o que você tá falando aqui de ensinamento pra audiência aqui, cara, porque olha o que ele falou, ele pegou um modelo muito simples, né? Porque assim, pensa, a sua cabeça traz o parceiro, põe o cara como dono ali, sentimento de dono, desse que ele vai entregando aquilo, e você é o cara que dá o suporte. Mas, meu amigo, quer crescer, tá aqui a oportunidade. Uhum. E outra, as pessoas que não estão acostumadas com essas novas gerações, é uma geração que dá muito mais valor ao trabalho do aprendizado e da conquista do que só da carreira do dinheiro. Ele tá estável. Então, eles não estão muito preocupados mais estável. Exato. Mas você fala pra pessoa assim, você não gosta, se você trabalhar durante 14 horas por dia, todos os dias da sua vida, durante os próximos 20 anos, você vai aposentar tranquilamente. Fala, cara, eu prefiro viver fudido do que isso aí. Falando não tem? É isso, hoje é isso. Então, assim, não dá. Mudou. Você tem que fazer a pessoa entender o quanto é difícil isso. E quando você põe um jovem de 26 anos, 27 anos, pra ser líder de uma vertical e cuidar de outros jovens, ele começa a enxergar melhor isso. E aí, naturalmente, ele tem Ou seja, você achou um caminho, né? É um caminho da sua forma de administrar o negócio, que, por exemplo, que também não dá para ter um negócio onde a pessoa não tem um compromisso de médio e longo prazo. Exato. E hoje a dificuldade que nós temos hoje de pessoas que estão pensando a curto prazo. Exato. Então, ou seja, isso é muito importante que ele está colocando aqui, que é o seguinte, ele arrumou uma forma de administrar o negócio, gerir o negócio, de criar esse ecossistema, senão você não estaria criando esse ecossistema aqui gigante que você está construindo. Sim. Ou seja, da forma assim, não é que tá certo pensar em curto prazo, é como que eu faço essa pessoa não ficar pensando em curto prazo, pensar em médio e longo prazo. Aí o que você faz? Você envolve essa pessoa num negócio de forma que ele sente a dor e fala assim, gente, não é que o mundo real é diferente do que a gente fica pensando aí na internet. Não, e outra, pra mim, assim, eu acho que é até mais fácil, porque quando eu trato de ter uma conversa com 7 líderes de vertical, se eu fomentar que eles estejam bons o suficiente conversando entre si, que é a mesma coisa de juntar distribuidores ou juntar pessoas, um vai ter uma fortaleza um pouco maior, outro vai ter outra, mas aquele ambiente de pessoas fazendo a mesma coisa, você deve ver muito isso nos fóruns de empresário que você faz. É impressionante. Este ambiente faz com que eles se escalem entre si. Então, assim... É o que você acabou de falar aqui, da comunidade. Não é uma concorrência hoje em dia. Hoje em dia você vive muitos ambientes de coexistência. Isto é um lado muito positivo que a internet, as redes sociais trouxe, que é poder juntar essa comunidade, né? Eu fico vendo, por exemplo, hoje, as pessoas vêm para o RGV, fica lá 100 e tantos empresários juntos, 3 dias, eles saem completamente diferentes do que eles entram, justamente por causa daquele ambiente, né? Uhum. E depois eu ainda fiz o clube, que a pessoa ainda pode ficar o ano todo. Mas eu falo assim, essa convivência muda a cabeça da pessoa, né? Muda. E foi assim que eu cresci, André. Eu só cresci... Por exemplo, eu lembro que um senhor falou comigo uma coisa muito importante. Ele me conheceu no interior e falou assim, rapaz, você tem condição de chegar muito mais longe do que você está, mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é ir para a capital. Nossa, eu vou te levar para a capital e você vai começar a viver num outro ambiente que é completamente diferente, você vai ver que vai mudar a sua vida. Aí, eu saí do interior de Minas Gerais, fui para Belo Horizonte, chama São Luís da Luda, montei minha primeira filial lá, e aquilo explodiu minha cabeça, a cabeça das pessoas da capital. E depois você tem com ele assim, achando que já estava abafando, e você, calma, você não está entendendo. Você está aqui na capital mineira. No dia que você for para a capital de São Paulo, você vai ter outra cabeça. Aí e é isso. No dia que você for para Nova York, você vai ter outra cabeça. É um ambiente, né? É um ambiente, assim, é engraçado que eu tava... E você procurou isso? Cara, acho que não. Honestamente, acho que não. Mas eu sempre... Eu não gosto de ficar na zona de conforto. Isso é fato. Você gosta de desafio. Eu gosto de desafio e eu gosto de fomentar o aprendizado, estabilizar a rota. Vou me explicar um pouco melhor. Entendi.
Já percebi já que você gosta das coisas. Por exemplo, assim, ó, para eu poder deixar mais livre os meus líderes de vertical de conteúdo, eu preciso que eles tenham o suporte necessário para fazer o que eu fazia se eu fosse um líder de vertical. Então você comunga 100% com delegar. Isso. Então, assim, por exemplo, formou a agência. Se eu tiver que estar lá todos os dias na agência para ela andar, ela nunca vai para frente. Então, eu acredito que as coisas só vão andar se o fato de eu não existir não altera a rota. Então, eu foco Sua muito cabeça nisso. bem de gestão mesmo, Eu né? foco muito nisso. Então, assim, óbvio, existem passos. Então, Não é do dia pra noite. hoje, se eu pensar que, assim, quem tá super estruturado dentro do Flow já, nesse estágio 3, que eu considero, a agência tá no estágio 3, o Flow Games tá no estágio 3, que é o estágio de... é o estágio de autonomia. Já autonomia. Eu dou guias, né? Eu guio as pessoas, ajuda a conectar com o mercado, ajuda outras coisas. Mas o fato de se eu amanhã sair do Flow, não depende mais de mim. Ponto. Tem outras verticais que ainda estão nos estágios anteriores. Eu tenho verticais que estão no estágio de incubação, que ele nem é um CNPJ ainda, mas ele já começa a agir como CNPJ internamente. Isso você vai criando... Sim. Isso. Essa é a sua função hoje. Essa é a minha função hoje. Eu gosto. Você gosta? E é muito interessante, né? Porque eu tenho dado palestras também agora recentemente, não dava palestras antes. Pô, cara, eu depois vou te chamar pro clube, hein? Não, pode chamar, vai ser um prazer, pô. Ainda mais se as histórias que você tem contado. E aí, a gente tá conversando, né? Conversar com donos que passaram por dores iguais, que passaram por esses momentos de altos e baixos, é muito rico, né? Porque, assim, é uma... Vivência, né? É uma vivência que é difícil explicar para as pessoas. Não tem nos livros. Não tem no livro, tipo assim, você se preocupar com algumas pessoas além da conta. Não é uma questão só de empresa, não é... É muito aqui a mentalidade de aguentar pancada, né? Aguentar pancada, vixe Maria. Pancada, vixe Maria. Aguentar pancada. Você sabe o que é isso hoje, né? Você como executivo, uma empresa gigante, passar para dono do negócio que fatura 2 milhões, depois passa a faturar 37 mil... É difícil. Mas você falou um negócio que é muito importante, que eu guardo umas palavras que é marcante. Ali dentro comigo, que você repetisse aqui. Você falou que empresa é a somatória de erra, vai consertando. Eu gostaria que você falasse. Isso. Foi muito interessante o que falou. Eu vou dar um exemplo, o primeiro básico. Você me pede aqui uma palestra, para eu fazer uma palestra para você. Aí eu te mando um WhatsApp, tipo assim, beleza, vou lá. Aí você fala assim, pô, que atendimento ruim, o cara me deu esse atendimento e tal. Eu tenho que ir melhorando meu atendimento. Do tipo, olha, eu faço essa, qual que você escolhe, esse aqui é um foco, aí você fala, aprendeu a vender um pouco melhor seu produto. Então, se toda vez que eu for atender as pessoas, eu for melhorando um pouquinho o meu negócio, a minha chance de ser bem sucedido, ela é maior. Simples assim. Você falou que as pequenas melhoras que vão... pequenas melhores do dia a dia. Vão e vai chegar no estágio 3 aqui. Exato. Por exemplo, o que é mais importante hoje? Você ter a câmera ideal para o seu negócio, aquela que é perfeita, maravilhosa, ou ter a câmera que neste momento não é o seu gargalo? É aquilo, vê o que é o seu gargalo, vai resolve avançando com a sua criação, com aquilo que você pensou, e tenha um time, que aí sim pode ser um time mais técnico talvez, que é o time que vai resolvendo os probleminhas. Pô, o que não pode acontecer, por exemplo, tem um patrocínio, por um erro operacional, o patrocínio não chegou aqui, aí a gente deixou de fazer, aí entra o patrocinador e fala assim, pô, mas como é que vocês não colocaram, não falaram do negócio? Então, cometi esse erro uma vez? Cometi. A gente cometeu esse erro. É lógico. Você começa a crescer muitas pessoas, a agência fechou uma coisa, não deu tempo de comunicar ao produtor, etc. Tá, a gente errou, qual que é o foco? Primeira vez que errou, senta, como que a gente faz esse processo melhor? Não, toda vez que chegar agora um patrocínio, o e-mail que sai para a agência é o mesmo que sai para o criador do Flow. Arrumou? Próximo erro que pra gente matar. E vai erro a erro e... Agora que eu vi entender na sua cabeça mais, André, você é um cara que eu já percebi que gosta bem dos processos e menos. Você desenha. Você é um cara que chegou aqui, vou desenhar isso aqui. Passo a passo. Então, eu não sou... eu não falo que eu sou um arquiteto, desses desenhos todos, porque eu não sou o... Mas você, porque eu vi, disciplinado. Eu não tenho como ser especialista em tudo, e jamais você. Mas o meu grande ponto que eu acho que foi a minha
minha grande contribuição no Flow, se eu pudesse dizer assim, é que eu não me dou por satisfeito se eu não tenho um processo. Então, assim, não tenho um processo. Tudo bem, eu faço um Excel no melhor modelo que eu posso, só para gerar ideias para, eventualmente, um arquiteto que vai saber fazer. Então, fala assim, ó, gente, aqui tem teu processo. Você fala que não é arquiteto, mas você gosta do desenho, né? Então, mas é essa a diferença, assim. Eu não vou chegar pra agência e falar assim, ó, o desenho é esse. Vamos criar aqui, porque vem isso cá. não importa. O que eu vou mostrar esse é um exemplo de processo. Como é que vocês fariam? Isso. Eu faria assim, então pode fazer. Você provoca. Você não dá ali o conteúdo ali que esse especialista, igual você falou, mas peraí, gente, minimamente todo negócio funciona mais ou menos assim, ó. Vão dar esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Exato. Por exemplo, imagina que aqui, cada dia que você chegasse, demorasse 30 minutos pra fazer um setup, pra fazer algo diferente. Mas, calma, a gente vai fazer toda vez a mesma coisa? Vai. Faz a primeira vez direito. E aí já sabe, a hora que abrir aqui a planilha, já tá o setup de gravação, a luz já tá no lugar correto. Imagina toda vez aqui começa a pendurar a luz. E para pessoas específicas, hoje a minha missão aqui é ajudar os pequenos e médios empresários desse país. Como que você falou que desenhou o processo, mas você vai lá, depois que você desenhou o processo, você vai lá e deu problema, você opa, vamos parar aqui agora e já vamos ver o que aconteceu. Você não deixa passar a oportunidade quando dá problema. Não. Porque eu também fazia isso. Eu falei, eu vou te contar um caso depois, eu quero você falar primeiro. Como é que você faz o processo disso? Pra mim, hoje a vida tá até mais fácil. Por quê? Eu tenho um ecossistema. Certo. Então, eventualmente, na parte de gestão, já tem uma agência que tem um CRM e tem um processo de funil muito bom. Você não perde mais tempo. Se alguma das verticais está passando por uma dor em relação a processos de funil, eu falo, cara, vai falar com a agência. Porque eles já passaram por essa dor antes. E já estão fazendo isso acontecer. Vou dar outro exemplo. O Flow Games lançou um portal. Então, tem um portal Flow Games GG, que o portal cresceu demais, assim, 6 meses que a gente lançou. Faz 6 meses a gente já atingiu... Esse mercado também é gigante. Já atingiu 1 milhão de visualizações mensais. Agora, outra vertical quer criar um portal. De novo, não vou recriar o processo. Vai falar com o Flow Games. Aí o Flow Games fala, fiz assim. Já tem receita. E agora tem 2, porque agora o segundo chegou, deu mais uma ideia para melhorar o processo. Talvez porque ele tem uma dor específica ou por algo do tipo. Então eu vou conectando pessoas. A conexão de pessoas que já fizeram é muito mais rica do que eu desenhar. Antes de chegar nisso, eu falo porque é o seguinte, eu vejo muitos empresários hoje com milhares de problemas e o problema principal que ele tem é não parar para resolver o problema. Então, por exemplo, eu tô fazendo um trabalho para uma empresa que entra 500 clientes, 1.000 clientes todo mês e perde 500 clientes todo mês. Aí eu fui fazer um trabalho, falei, beleza, show de bola. Tá? Quando eu cheguei lá, eu falei, tá bom, já parou para ver aonde tá perdendo os clientes? Não. Então, assim, tá reclamando do problema, mas não para criar um processo para resolver aquele problema. Então, deu problema, meu amigo, para tudo. Vamos sentar aqui um pouquinho depois do horário e vamos desenhar o processo. Se não estiver funcionando, a luz não tem, o comercial não chega, por que não está chegando? Qual o motivo? Né? Eu vou dar um exemplo assim, do dia a dia, prático. Vamos supor que eu tivesse uma mecânica. Aí tem a minha mecânica tem uma dor lá. Eu gosto de dar exemplo clássico. Eu adoro dar exemplo, porque vai na veia. Tem uma mecânica. E aí tem um problema na mecânica que começou a assumir equipamentos ou material. Sumiu peça de carro, sumiu coisa. E o meu faturamento não bate com o meu sistema. O que eu faria? Primeiro, as mecânicas talvez sejam concorrentes. Então não vou nem falar com as mecânicas do bairro, porque são meus concorrentes, posso mostrar minha fraqueza, eles podem não compartilhar comigo. Tá, mas e as mecânicas de outra cidade? Por que você não liga pra mecânicos de Campinas e fala assim, cara, sou mecânico de São Paulo, a gente não concorre. Por que a gente não faz... queria trocar algumas ideias, que tem sumido isso. Você tem sistema? Aí o cara fala, claro, você não tá sabendo do sistema X? O sistema X é um sistema que... Aí você fala, como é que eu fui burro? E aí eu vou ficar um tempo criando um modelo que não vai dar certo? Fala com quem já fez. André, fantástico.
fantástico, cara. Eu vou te contar. Eu vou ver se consigo levar você no clube esse mês ainda, que nós vamos ter encontro agora. Porque, assim, cara, é o que o pessoal precisa ouvir. Entendeu? Assim, como que eu cresci? Eu tinha uns concorrentes meus lá em Minas Gerais que não abriam a porta pra mim. Não, eu ia numa feira dessas que tinha, como tem feiras, geralmente conhecia pessoas de outro estado, e falava, senhor fulano tal, ô João, posso visitar você em Santa Catarina e visitar, porque eu tô com um problema sério no sistema aqui. Não, cara, eu tenho esse sistema aqui, ó, resolveu o problema. Cara, é que você falou, as pessoas, buscar, né? Olha que coisa simples que você falou, mas parece ser básico. Parece ser básico, mas as pessoas ficam sofrendo ali, mas, cara, eu tô com um cara, por exemplo, no setor que tá com a gente no clube, que fala, mas não sei, calma, eu vou te pegar do estado que você tá, vou te conectar com outro cara aqui do estado, do mesmo segmento seu, você vai passar 2 dias lá, porque ele é amigo meu. Ele saiu de lá falando, Ricardo, eu aumentei 15% da minha margem. Eu não sabia que tinha jeito de fazer isso. Porque o cara não vai concorrer com ele. Cara, isso é fantástico que você acabou de falar. E é simples, deveria ser simples. Simples. Mas às vezes essas coisas simples, cara, que desbloqueiam as pessoas a entender como é que faz pra crescer. Porque um dos grandes problemas que você falou, né, André, pra crescer a empresa, pra criar, pra dar aquele passo de crescimento, pra escalar, começa a esbarrar nos processos, na dificuldade de sistema, né, que no primeiro momento, igual você falou, é você mesmo com você mesmo, e depois você começa a ter que botar outras pessoas para fazer. Para isso você precisa criar os processos. E as pessoas, para criar processo, têm que buscar conhecimento. Exato. O grande ponto é que muitas vezes as pessoas vão buscar conhecimento com esses coaches ou cursos, que para quem tá perdido é bom. Também não sou aquele cara que massacra, mas não. Nada melhor do que... Mas nada melhor que alguém que tem a sua dor e pode te indicar algo prático, tipo assim, o funil de vendas, SDR e tal coisa. Isso é interessante. Mas será que alguém que trabalha com o que eu trabalho tem a dor que eu tenho e pode me ajudar? Muito boa sua visão. E outra, no Brasil, vamos combinar, o Brasil tá sempre atrasado versus o mundo. Em tecnologia, em gestão, em capacidade técnica, inclusive, das pessoas. Então, a gente tem que estar olhando para a inovação, tem que estar olhando para um mundo mais colaborativo. Você pega as maiores companhias de moda do mundo, estão na França. As de carro estão na Itália. Cadê a empresa brasileira, a indústria brasileira? O agro, por exemplo, que é uma indústria muito forte no Brasil, né? Ele é muito bem conectado. Por isso também, óbvio, além do espaço que a gente tem como o Brasil como um todo, mas a tecnologia que a gente tem no Brasil para o agro, ela é de ponta no mundo. As pessoas têm que vir cá visitar. Exato. E tempo. Eles já fazem isso, eles trocam informação com drone, com pesticida, controle de praga. A gente tem uma Embrapa que foi criada há um tempasso, que ajudou muito também. Hoje você tem algum podcast voltado para o agro? Ainda não. Mas vai ter, né? Eu tô vendo, sabendo tudo. Eu já li os olhinhos dele aqui já. O olhinho dele brilhou quando falou com o agro aqui, ó. Vai ter. Por isso, porque assim... Legal, cara, porque não tem, nossa né? missão é fomentar. Eu tava dando um exemplo, eu fui no Joel uns tempos atrás, e eu dei o exemplo de um podcast que chama De Gineco para Gineco. É um pai e filha que fazem um podcast de ginecologia. Olha pra você ver. E recebem outros médicos, falam eventualmente de doenças, falam de melhorias, da dor que eles têm para tratar pacientes. E aquilo, nossa, mas não é um negócio muito nichado? Mas para um ginecologista, isso é muito importante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, André. Nesse mercado seu, tem muitos competidores? Porque vocês foram primeiros, né? Tem. Hoje vocês têm muito concorrente ou não considera como concorrente igual a gente que era do varejo, tinha concorrente? Não. Existe concorrência nesse mercado seu ou não? Existe concorrência, mas a gente chama de coexistência, né? A concorrência ela vai existir, por exemplo, vamos separar um pouco os mercados, né? Então você tem um mercado que em teoria são dos podcasts generalistas. Você pegar o Flow, você vai pegar o Inteligência Limitada, você vai pegar alguns desses podcasts que são mais generalistas. Os outros, ele em geral tem algum nicho, que ele tenha mais aptidão, porque é pessoal, né? Que você falou, é um nicho, é a pessoa, né? Isso. É igual eu vejo lá, por exemplo, eu falo assim, eu não vejo o meu mercado de educação que eu estou hoje, o RGV, como concorrente dos outros, porque a pessoa que quer estar no RGV quer estar com o Ricardo. Então
E outra, muitas vezes é um nicho. Você não tem como colocar... Pra fazer o que você faz, por exemplo, não tem como você colocar 1000 empresários juntos, conversando. Eles não vão conversar com 1000. É um núcleo um pouco menor. Talvez é melhor você ter mais, tipo, núcleos 1, 2, 3. Isso, do que botar muita gente. Exato. Então, assim, existe essa concorrência nesse sentido. Vamos supor, pô... Existe o podcast número 1 do Brasil? Em termos de audiência, total? Aí você depende de como você vai comparar. Você pode ter o Flow, você tem o Podpah, você tem o Podcasts, que é das meninas também. Depende muito do nicho que você olha da métrica que você olha. Dessas grandes empresas de comunicação do Brasil, Globo, SBT, não existe. Eles têm muitos podcasts nas mas plataformas não é dele, Globoplay, mas não é o pico que eles têm. Engraçado, cara. Porque as pessoas, elas também sentem que tem uma restrição ali. Entendi. O podcast, ele é muito aberto, né? Um criador que tem uma identidade e tenta comunicar dentro daquilo que gosta. Imagina eu coloco aqui pra você, vamos falar sobre games, aí eu vou colocar alguém aqui pra falar sobre todos os games da história, você fala, aí vira uma entrevista. Vira entrevista. E o podcast, que quando ele é gostoso, ele é uma conversa, igual a gente tá conversando. Eu senti algum momento, deixa eu ver a pergunta próxima que eu tenho que fazer. Não é isso, né? Não é essa a proposta. Por isso, porque o podcast é muito mais pra existir um ambiente livre, de aquela conversa que as pessoas sentem falta. Porque... E como é que você conhece bem isso? Né? Eu te confesso que para fazer esse podcast hoje com você, que eu tenho feito com os empresários, tudo, tenho tido muita tranquilidade. Porque eu também já fiz a comunicação a vida toda, eu fui a cara da cara da empresa o tempo todo. Mas com você hoje eu fiquei preocupado. E está sendo um podcast mais tranquilo, porque ele já sabe como é que conduz. Porque é conversa, é diferente. Óbvio que tem responsabilidade, não estou puxando pro conversa, não tem responsabilidade. Mas é aquilo, vamos lá. Vamos tentar voltar um pouco para a raiz do porquê isso acontece. Antigamente, você estava lá na sua infância ou na sua adolescência, ou já no começo do trabalho, nos seus 20 e tantos anos. As pessoas tinham gostos e coisas que gostavam de fazer, ou atividades em comum. Tanto que, em geral, as pessoas sempre tinham o futebol, a Fórmula 1, as coisas que eram mainstream, né? Novela no Brasil. Então, quando você sentava pra conversar com seu amigo, o que tinha na conversa com seu amigo? Esses temas. Futebol, Fórmula 1, etc. E toda conversa era legal. Porque eram seus amigos falando de coisas que vocês conhecem. Agora, por exemplo, eu gosto de Counter-Strike. É um jogo específico que algumas pessoas na Twitch jogam e falam sobre isso. Que isso? Nenhum amigo meu joga. É um jogo tipo que o Brasil tem campeões mundiais, tá tendo um Major agora, que é um campeonato mundial lá em Paris, então muito relevante. O Brasil tem uma estrutura muito boa para isso, mas com que os jogo principais é esse? times. É um jogo é como se fosse polícia e ladrão, mas é forças táticas, assim. Então você tem um espaço para você plantar uma bomba e aí o policial tem que salvar, não deixando isso acontecer. São grupos de 5, então 5 de um lado e 5 do outro. Depois de alguns rounds você troca. Mas você joga pessoalmente, sim? Não, você joga no computador. No computador. Beleza, aí tem isso. Quando eu volto pra conversar com meus amigos, que estão no meu dia a dia do meu trabalho, do meu bairro, da minha rua, ninguém joga isso. Então, quando que eu vou poder ter uma conversa com eles sobre isso? Você tem que ir podcast, você tem que ir pra comunidade. Às vezes a pessoa, por exemplo, um empresário de uma cidade pequena de Minas demais, Gerais, né, cara? ele tá no mundo inserido, que ele quer falar sobre empresas, ele quer falar sobre essas coisas, mas o amigo dele, um tem um bar, o outro tem um negócio lá de futebol. Com quem que ele vai conversar sobre isso? Então ele vai pro podcast, que ele ouve uma conversa e fala assim, pô, eu tô inserido nesse lugar. Então, por isso que a conversa tem que ser... Não pode ser mais uma entrevista, tem que ter esse espaço de conversa, né? E como que você... Então, assim, Mas, assim, deve ter... Para você criar esse ecossistema de alguma coisa. Como é que você orienta, se a pessoa vai começar um podcast, assim, no sentido assim... tem que criar algum diferencial, ou o diferencial é só aquele assunto que você trata? Ou tem alguns gatilhos que é importante a pessoa entender? Tem. Então, assim, tudo tem esse jeito. Tudo tem que se cumprir com o que é necessário para dar certo. Vou dar um exemplo. Eu sou um criador muito já relevante, eu tenho 1 milhão de seguidores e eu tenho eu gosto muito de foguetes. Se eu criar algo, e eu converso sempre sobre foguetes. Certo. Hoje, se você criar algo para falar só sobre foguetes,
Vai demorar um tempo, mas você vai dar certo. Tem o Serjão, por exemplo, que faz o Ciência Sem Fim lá no Flow. Ele tinha uma aptidão muito mais pela parte da astronomia, pela parte dos planetas, etc. Começou a fazer isso com o Space Today, que era super nichado também, né? Super nichado. Só que tem episódios que ele já fez o lançamento do Tesla, por exemplo, com 10 mil pessoas acompanhando. Agora, porque pra quem gosta, é aquilo, não tinha espaço antes. Agora tem alguém que falou assim, esse espaço eu vou ajudar as pessoas a terem esse prazer. Mas é duro começar um negócio, porque requer investimento, não requer? Depende. Então, depende do assim, qual que é o seu negócio? Se for nichado, por exemplo, é porque tem que ter investimento em tráfego e tudo, tem ou não? Não. A maioria das coisas que a gente faz é orgânico. Por isso que agora a gente tá nessa outra frente. Mas é orgânico, você já tem uma audiência fodida lá. Isso. O cara que tá começando hoje, ele começa... Mas o ideal é orgânico. Porque se você coloca muito tráfego pago, por exemplo, no YouTube, você pode prejudicar o seu canal. Porque aí você baixa a retenção do vídeo. O que acontece? O tráfego pago no YouTube é tipo assim... Eu joguei uma audiência de uma pessoa pra assistir o seu vídeo que você me obrigou ele a ver. Que é uma propaganda, né? Isso. Seu vídeo tem 1 hora. Essa pessoa, se ela é interessada mesmo e ela parou e assistiu 1 hora, legal pra você. Bom. Mas agora, se ela entrou lá, ela viu 1 minuto e saiu, vamos supor que você tinha 2 pessoas assistindo. Antes tinha uma, agora você jogou mais um só, pra começar do básico. Isso. Você tinha uma retenção de 1 hora média. Ou seja, pro YouTube você é um cara que vai reter o da pessoa. Agora você jogou mais uma pessoa de um minuto, sua média é 30 minutos. Pô, cara, isso é assim que funciona. Você baixou sua retenção. Isso aí é o que impulsiona menos. Isso, aí ele começa a impulsionar menos, e aí você começa a viciar o canal impulsionando mais, até que um ponto que está só sendo impulsionado, porque você não criou a comunidade. Então, o correto é criar a comunidade. Isso leva tempo. Leva tempo, por isso que é inteligente que as pessoas hoje saibam, se ela quer viver disso, como monetizar aquela comunidade dela também, de uma maneira efetiva. Vou dar um exemplo também. Se eu fizer aqui um programa sobre... só sobre o Egito, um podcast sobre o Egito, porque muita gente gosta do Egito. Dificilmente eu vou ter uma audiência muito grande, dificilmente eu vou conseguir, pela audiência, ganhar patrocínios ou receitas, certo? Isso que eu te perguntar, tem negócio que estão certo e eu também que não vai dar certo. Depende. Depende. Se eu tenho uma agência especializada em viagens para o Egito, e como eu só falo do Egito... Você sempre pensa no ecossistema, né, cara? Como eu só falo do Egito, todas as vezes que alguém pensar em Egito, alguém fala assim, cara, vai no podcast Egito hoje, que eles têm agência, eles têm tudo, eles já fizeram mais de 200 viagens para o Egito. Então, seu podcast... Por isso, não é o ego de eu quero ter um podcast. É o propósito. É o podcast para juntar pessoas que querem fazer aquilo que eu gosto de fazer. Então é um pouco diferente a relação. Eu tô perguntando aqui, nesse mundo hoje dos podcasts, tem algum podcast forte de cantor? Tem o... Ou vocês já estão pensando nisso? Porque eu tô pensando aqui agora, cara. Tem. Seria um negócio violento, não é não? É difícil. Já tem seus fãs. Ou não funciona? Não funciona. Bom, até funciona, tá? Mas vamos lá. Primeiro, é muito difícil porque pro cantor, os relevantes, eles já têm uma agenda muito, muito fechada. E muitos deles já chegaram em um nível que simplesmente não faz mais sentido. Pô, eu paro 2 horas pra conversar com você aqui, eu podia estar fazendo um show de R$1 milhão, de 300 mil reais, com o que eu gosto de fazer, que é fazer um show mesmo. Então o cantor ele gosta de fazer show pras pessoas, né? Agora, você tem pessoas que... E outra, no YouTube, como tem a parte de música, já tem direitos autorais muito mais bem definido. Raramente você vai conseguir fazer algo na música que não vai ser toda picotada com os direitos autorais, que não vai ser prejudicado ao longo do tempo. Tem as travas também. Isso. Mas tem grandes exemplos da música que dão certo para fazer pontes para alguma coisa. Tem um Piunte, por exemplo, que é um sertanejo. Então ele fica em Campinas, o podcast dele. E ele fala muito com os cantores sertanejos. E no Flow a gente tem o Amplifica, que é com o Rafa, que era do Angra. E a ideia que ele faz ali, ele gosta do estúdio. Então o que ele faz ali, ele traz cantores pra fazer assim, cara, vamos... o cara do rock, você do rock, vamos cantar Elis Regina? E faz uma versão de Elis Regina, por exemplo. Legal. Então,
com isso, tá atraindo pessoas muito, em geral que não são... Isso faz parte do ecossistema seu. Faz. Mas, por exemplo, nosso público, em geral, não são fãs dos cantores. São músicos. São músicos. Que querem ver arranjos diferentes, que querem ver o violão sendo tocado na hora. Então, é isso. Pensar, né? Você tem que pensar na harmonia, né, dessas coisas, como que elas ficam ali. Tem algum podcast hoje no Brasil que tem esse ecossistema de vocês, ou só vocês têm isso? Porque eu falo assim, tem os isolados. Com esse ecossistema, só vocês no Brasil hoje. Até porque tem o senhor, que é um cara que tem essa cabeça de... Tem alguém? Tem a gente, e tem, acho que hoje eu não poderia deixar de mencionar também o Podpah. O Podpah, ele tem também tem esse ecossistema que tá... Não é tão forte, não é tão grande, eles estão ainda mais centrados naquela primeira vertical que a gente fez lá no começo, que era a vertical Studios Flow. Então era uma primeira origem. De novo, acho que eles têm feito um ótimo trabalho em relação a achar também como que eles constroem uma comunidade, e a partir dessa comunidade... abordam temas que eles se sentem com afinidade para fazer. Mas é um núcleo um pouquinho menor. Eles estão muito mais pensando hoje em um grande canal. Então eles estão pondo o conteúdo no mesmo canal hoje. Então você tem o Rangos, tem algumas coisas que estão sendo inseridas ali. Eu sei que o seu tempo está acabando aqui. Vou te fazer uma última pergunta, depois para te fazer uma penúltima pergunta. Tranquilo. Para onde vai esse mundo? A sua visão hoje, que já tá... Hoje você é um cara que domina esse mercado hoje. Para onde vai chegar isso? Porque teve uma época que podcast vai ser uma onda, vai passar, vai não sei o quê, tá. Aonde vai chegar isso? Você acha que vai chegar num canal de comunicação tipo Globo, que vai virar a nova Globo do mercado? Para onde vai isso? É difícil, porque assim, a Globo... Não vai nem competir com a Globo, eu falo assim, vai virar um grande canal de comunicação. Vai virar um grande ecossistema. E grandes ecossistemas virão, porque outros também se juntarão. Já tem outros grandes ecossistemas de podcast que não são tão focados nos criadores, mas muito mais nas empresas. Tem a B9, você tem o próprio... como que chama aquela do Felipe Neto? A Play 9 também, né? A B9 é aquela dos podcasts mais áudio, né? E aí você tem a Play 9, que é uma agência que o próprio Felipe Neto também já criou, que tem alguns conteúdos ali. Então você vai começar a cercar inicialmente de alguns ecossistemas. Porque ele já tem afinidade com marcas, as próprias marcas vão puxando eventualmente ideias. E hoje as marcas procuram os podcasts para patrocinar. Procuram. Porque... muita audiência. As marcas, elas têm a gente tem uma coisa, como comunidade, como criação, que nenhuma marca consegue fazer. Ou nenhuma empresa consegue fazer. O que, por exemplo? Eu lancei, por exemplo, o Flow News. A gente lançou o Flow News agora. O Flow News, como a gente tem uma comunidade, a gente pode errar. E a gente ouve as pessoas. Então... as pessoas conversam. Começou, isso aqui não deu certo, o pessoal fala Flow assim, News melhora isso. Flow News vai ser jornalismo. Jornalismo, 100% jornalismo. Um jornalismo independente, né, obviamente. Então, a ideia é trazer o que a gente também sente um pouco falta, e é um pouco da missão do Flow, essa parte da visão... que não é uma visão neutra, mas é uma visão diversa. Sei. Das notícias. Em geral, hoje... chegar onde as grandes comunicações não chegam. Acho que, em geral, hoje, até com as grandes comunicações, elas entraram numa polarização, de alguma maneira, assim, né? Você tem algumas de direita, outras de esquerda. Tem pouco espaço ali pro híbrido. E o Flow vem com diálogo. A gente vem pra mostrar que, os dois lados estão falando isso e isso. E talvez aí esteja a receita do sucesso, né? Porque tipo assim, a gente conversa com as pessoas hoje e tem um sentimento claro que elas não confiam mais nas informações que vêm dessas comunicações grandes, porque sabe que tem ali a polarização, então ela não confia mais. Então ela acaba buscando um outro canal de informação que dá mais segurança. E o Pânico, lá no Pânico, no Jovem Pan. É um podcast. Eles são um programa de TV quase. Eles são uma TV, né? O Jovem Pan é uma TV hoje. Rádio, mas TV. eles têm um podcast. Eles estão falando de podcast, não tem TV. Eu não sei se colocaria como um podcast. Eu colocaria quase como um tipo de programa específico. Quase como um talk show. Um talk show na internet, talvez. Porque ele tem ali mecânicas, né? Mas caminho também uma hora de TV, né? Hã? Uma hora vocês vão pro caminho de TV.
Tomara que a gente consiga achar a equação para chegar lá, né? Eu acho que de novo, desde que a gente esteja contribuindo, gerando mais emprego, profissionalizando o local, o mercado. Tem um ponto que eu acho assim, até como você falou que é o finalzinho da nossa conversa, acho que é importante. Eu dei esse exemplo eu tava falando de esportes, né? Os jogos online. Isso. Sabia que na Itália não tem nenhuma organização, nenhum time muito forte de esportes? Não tem nenhuma. Olha pra você ver. Porque lá nos anos 2000, 2003, lembra que teve uma febre de lan house no Brasil? Sim. Lá na Itália era visto quase como um cassino, então era proibido. Oh. Só como era proibido, você não gerou uma comunidade que gostava de jogos online. Como você não gerou essa comunidade? Essas pessoas, quando cresceram, não pensaram em se tornar empresários de esportes. E hoje você não tem uma economia lá quase em relação a isso. Já o Brasil, que tinha as lan houses e que essas pessoas com o tempo foram evoluindo, se tornaram pro players, se tornaram campeões mundiais. Rede social que bomba, tudo bomba no Brasil. Às vezes que o Neymar, que é jogador de futebol, ele jogava lá. Então ele decide investir numa organização pequena disso, porque ele fala, pô, isso aqui é legal. Então hoje o Brasil tá bem posicionado nesse mercado. A Liquid, que é um time global, acabou de lançar aqui no Brasil um prédio de 13 andares, que vai ser o centro o centro da Team Liquid global para esportes aqui no Brasil. Então lá tem tipo quartos para os jogadores dormir, para fazer bootcamp. Então olha como a formação é importante para você competir lá no futuro. Eu gostaria de estar competindo não aqui com o Brasil, gostaria de estar competindo com os Estados Unidos. Eu tô te provocando aqui pelo seguinte, uma coisa aqui, que eu vou bater no papo, eu também sou muito criativo. Hoje, esses canais de televisão aí, tudo bem, a Globo tem ainda tem um monopólio muito grande da comunicação na TV, mas tem outras TV aí que ainda não se acharam. E como que vai resolver esse problema hoje das pessoas que estão muito nas redes sociais e a televisão hoje, as pessoas não estão assistindo muito que eu assisti e tudo mais. E não seria um grande... Para as TVs, seria uma grande conquista conseguir levar vocês para dentro da televisão, não? Por exemplo, se um programa do Flow lá, um podcast do Flow, passa a ser também na televisão a hora que está gravando tudo, isso não daria não seria muito bom para vocês ir para a TV? Ou não, para vocês não? Daria. Mistura a comunidade? Não, daria, depende. Por exemplo, a parte de Flow Games, a gente já tem um dos programas que a gente produz para um canal de TV, que é o Ru. Então a gente já está começando a fazer isso. Óbvio que as TVs elas estão ainda muito reativas, né? E vamos combinar, elas têm na TV, se a gente pensar na TV aberta, elas têm um espaço muito limitado ali. Pois 24 horas, até o Flow já cria mais que 24 horas por dia, se você for pensar em tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que são movimentos complexos, né? A TV também estava se estruturando para ser algo maior, veio uma Netflix também e bateu de outro lado. Bateu do lado que eu falo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. O que eu acho que vai chegar esse caminho. O grande ponto, para mim, que é importante, se eu for pensar como Brasil, né, ou como empresário, a maior competição pra gente deveria estar lá fora. Você tem várias empresas de TV, etc., chegando no Brasil. Por que a Globo não foi pra lá? Por que o SBT não foi pra lá? Então, como eles não estão indo, outros estão chegando. Estão chegando. Pra mim, a gente deveria estar juntos, podcasters, etc. Isso aí. Fazendo a gente fazer isso a um ponto tão bom que a gente começa a fazer pro resto do mundo. Mas depois que nós desligarmos a câmera aqui, eu quero trocar uma ideia com você, que eu acho que tem um canal aí bacana, porque eu vou colocar vocês juntos, quem sabe dar um casamento perfeito. Boa, é um prazer. E para nós encerrarmos aqui o nosso podcast sem blá blá, eu queria saber com você, meu amigo, o que você vê aí hoje de blá blá blá, que fala assim, eu não aguento mais esse blá blá blá, não. O que você fala assim? Cara, isso me incomoda. Olha, eu acho que eu já passei por diferentes momentos de carreira e agora com essa experiência na prática, né? Na vida real. Algumas coisas mudaram, mas eu acho que tem o muito blá 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 que eu vejo assim essa questão da sua imagem, da sua... o quanto você tem que se preocupar com isso, o quanto você tem que investir em algumas coisas que, honestamente, não faz tanto sentido. Tem muita gente que fala, por exemplo, para você investir nas suas dores. Né? Tipo assim, não, se você tem fraquezas, tire as suas fraquezas. Calma.
o que eu falei de processo é uma coisa, não é fraqueza. É. Mas, por exemplo, pô, eu comunico muito bem, eu não comunico muito bem. Então eu vou... Mas eu sou um ótimo criador de produtos. Certo. Vou investir todo o meu tempo aqui em melhorar a minha comunicação e largar de lado a criação de produtos. Cara, você tá se matando. Se matando. Tá? Tipo, É. foca na criação de produtos e traz alguém para somar na sua equipe que seja esse elo de comunicação. Então, o blá 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 é tipo assim, você tem que ser a pessoa completa. Long life learning. O long life learning. Eu acho que o long life learning é importante, mas ele tem que vir em etapas produtivas. Se eu tô a todo tempo, todos os dias eu estudo 2 horas de alguma coisa, peguei um livro qualquer. Você tá certíssimo, foco. Você tá fazendo um monte de coisa aí, aonde vai chegar? É o foco no final. É foco. No final da minha geração, a gente fala, é foco e prática. Então, acabou de ter uma reunião importante, acabou de ter uma mentoria importante de 3 dias, não importa o que seja. Volta pra casa, pratica um pouquinho. Isto. Porque aí você lembra. Se você deixar um mês pra depois pensar, acabou. Pega os principais pontos, põe em ordem de prioridade e vão focar. E vou fazer um, que seja, depois eu vou no 2, é isso. Aí, por isso que eu falo de evolução, né? Depois o 3, depois o 4, e assim vai. É isso aí, certíssimo. Meu amigo, não tem como te agradecer o seu tempo. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado hoje para tocar todo esse ecossistema que a gente fala aqui. E eu falo que o negócio seu não é brincadeira, porque hoje eu tô nesse mercado. Parece que é brincadeirinha aqui, mas você também se com comunicação. Né? Comunicação é uma coisa muito séria. Você vê que é uma brincadeirinha que, sem contexto total, falou lá, prejudicou o negócio todo. Né? Faça ideia do que você deve ter aí de hoje administrar nesse ecossistema seu todo aí, essas pessoas, para entender o que hoje, nesse mimimi que tá aí hoje, nada pode ser falado. Né? Então, faça ideia do que você passa. Então, você agradecer demais, André, o seu tempo, por você estar dedicando aqui os pequenos e médios empresários, que eu tento levar o conhecimento aqui. Nosso podcast sempre abata, sempre tá falando com você, sempre trazendo pessoas aqui da vida real, que sabe a dor, que sofre o dia a dia de uma empresa. Você vê que tudo que ele falou com a gente aqui, gente, se você tiver, eu até dou um conselho a vocês, assistir 2, 3, 4 vezes esse podcast, porque ele falou algumas coisas muito simples, que às vezes passa despercebido, né? Porque eu gosto de pessoas igual a você, que dá exemplos simples, que aí a pessoa crava, né? Então pega pra vocês assistir com muito carinho, tem muita coisa pra vocês aplicar no negócio de vocês. Né? E uma das principais que ele falou aqui para mim, que para mim foi o que mudou a minha vida, é você não ficar preso onde você tá, certo? Se você tá sofrendo alguma coisa no seu negócio, vai buscar um concorrente seu de outro estado, de outro lugar, que ele vai te ensinar, vai abrir as portas para você. Isso para mim foi fantástico, foi um dos maiores ensinamentos que deu aqui hoje para as pessoas. Parabéns, meu amigo. Deixa seu recado aí pra turma, como é que as pessoas te seguem, como é que funciona. Porque me seguir Geiger14, então Gaiger14, em todas as redes, provavelmente. Tenho curtido bastante esse crescimento do Flow, tô bastante focado nisso. Faço algumas palestras, sim, mas em geral eu tenho 2 datas no mês para fazer palestra, então você pode contratar para fazer palestras. Você tem... Pode contratar também, então é só entrar em contato lá também. Por enquanto, ainda diretamente nos meus directs. Em breve vem aí uma solução para outros criadores também, que a gente está aprendendo com isso para poder entregar para outras pessoas. Vocês estão criando uma empresa, que você falou ali, que vai agenciar palestrantes. Isso. Top. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Então, penso que só no Critiquei passaram 228 pessoas. Tudo muitos palestrantes. palestrantes. E eu sempre faço pergunta pra eles e eles falam assim, cara, eu preciso de alguém com palestra, porque é muita dor. Em geral, me contratam pelo WhatsApp, não me mandam notícias, aí eu tenho que ficar estudando o material. São várias dores em relação à palestra que as pessoas sentem. Eu comecei a dar palestra recentemente, senti as minhas dores e falei assim, cara, não, vamos resolver isso aqui, porque se resolver uma vez, resolve pra todos, Então, estamos criando aí um negócio nesse sentido também e vai ser muito bom. Com certeza eu quero estar com vocês lá. Então, se você também é palestrante e quer estar junto conosco, manda mensagem pra mim que eu te... Fala de novo aí seu nome, aí. Depois vocês põem aí, né, André Geiger, vai estar no... Vocês colocam direitinho, né? Na descrição aí. Meu amigo, muito obrigado. Fiquem com Deus, continue acompanhando, certo? Tem muitas pessoas da vida real, da prática, que eu vou trazer pra vocês aqui. Você vê que cada um que passa aqui agrega da vida de vocês e esse é o nosso objetivo. Um abraço, fique com Deus. Um abraço. Obrigado, André. Obrigado. Imagina. Show, cara.